Já começou, você já viu, né? Não tô falando da Copa. Essa começou lá anteontem no Estádio Azteca. Tô falando do coro dos descontentes. Mal a bola rolou, as redes já se encheram de gente decretando que se importar com futebol é alienação, que o mundo tá pegando fogo, que tem polícia nas ruas, protesto, crise, é o ninho, que esse é um ano de eleição que precisa ser levado a sério e que, portanto, torcer é uma irresponsabilidade cívica. E olha, eles têm razão em quase tudo. O mundo tá mesmo pegando fogo, tem um monte de jogador de futebol que a gente não gosta. Essa Copa mesmo já começou cercada de tensão, com protesto na rua, visto negado, ingresso a preço absurdo. A eleição desse ano precisa sim levada a sério, e vai ser. Eu já cobri algumas Copas do Mundo, já critiquei a FIFA, já escrevi sobre o machismo no futebol, sobre o racismo nos estádios, sobre jogador que decepciona dentro e fora do campo. Eu não vou fingir que agora tá tudo lindo. O olhar crítico continua aqui, tá sempre de plantão. A minha pergunta é outra. Será que a gente precisa se punir desse jeito? Será que não dá para manter a lucidez, as cobranças e ainda assim se dar um refresco, desacelerar um pouco, focar, né, um pouquinho nessa parte boa, né? Eu acho que dá. E se algum chato vier te cobrar coerência ideológica no meio do segundo tempo, eu vou deixar aqui alguns motivos para você se proteger, pra gente se proteger. O primeiro é o mais simples, mas também é o mais difícil da gente aceitar. A vida precisa de pausas. A gente vive numa época que transformou o cansaço num troféu. Quem dorme pouco ganha um troféu. Quem responde e-mail no final de semana é mais comprometido. Quem nunca para, né, passa a ser mais admirável. E aí chega a Copa do Mundo e de repente é socialmente aceitável largar tudo às 4 da tarde para ver dois times que você nunca tinha ouvido falar disputarem uma vaga nas oitavas de final. Não é uma maravilha? Que privilégio bobo, mas necessário. O jogo dura lá 90 minutos, mais os acréscimos, e durante esse tempo o mundo pode esperar um pouquinho lá fora. A planilha espera, o grupo de trabalho pode esperar, a ansiedade, coitada, fica ali do lado de fora batendo na porta enquanto a gente xinga o juiz de coisas que a gente nem diria para uma pessoa de verdade. Bom, eu pelo menos não diria. Pausa é isso, é um intervalo legítimo no meio desse caos. O segundo motivo eu descobri quando eu era criança e levei anos para entender. A Copa do Mundo é a aula de geografia mais gostosa que existe. Você já reparou que é durante a Copa que a gente aprende onde ficam alguns países que a gente só ouviu falar, que descobre que, sei lá, que o Senegal joga um bolão, que o Japão tem uma torcida que limpa o estádio depois do jogo, que existe um lugar chamado, sei lá, Macedônia do Norte, e que é um lugar que queria muito também estar nessa Copa. Ainda mais agora nessa edição com 48 seleções espalhadas por 3 países, vai ser um festival de bandeiras que a gente nunca viu, hinos que a gente nunca ouviu, sobrenomes impronunciáveis que a gente vai aprender a gritar na maior intimidade. O futebol é uma porta de entrada para o mundo. Você se senta achando que vai ver só um jogo de futebol e sai sabendo um pouquinho mais sobre como vive, como sofre, como comemora a gente que mora do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. Não existe passaporte mais barato do que esse. E tem mais. A Copa humaniza o estrangeiro de um jeito que nenhum noticiário consegue. Durante o ano inteiro, os outros países quase só chegam pra gente embrulhados em notícia ruim. Guerra, tarifa, crise, fronteira fechada. Mas aí a bola rola e por um momento, aquele país que era só uma manchete de uma notícia ruim vira um camisa 10 chorando ao cantar o hino. Vira uma torcida fazendo uma dancinha que a gente nunca tinha visto. Vira um goleiro, sei lá, com mais de 40 anos, participando da sua terceira, quarta Copa, e você fica emocionado com aquilo. A política separa. O futebol, pelo menos por esses 90 minutos, junta. É ingênuo achar que ele resolve alguma coisa, mas não é ingênuo aproveitar essa trégua. O terceiro motivo é o que me faz mais falta no resto do ano. A Copa é desculpa para estar perto de quem a gente gosta. Pensa bem, quantas vezes você consegue reunir a família inteira na sala sem que seja o Natal, aniversário ou, enfim, alguma notícia triste? A Copa faz isso sem esforço. Junta o avô que ainda fala do tri lá de 70 com o sobrinho que só conhece futebol pelo videogame. Junta o amigo que some o ano todo e ressurge lá religiosamente no dia de jogo com a camisa velha, a mesma simpatia de sempre. Junta o vizinho que mal te cumprimenta no elevador
motivador e que na hora do gol grita pela janela, né? Fala com você como se vocês fossem amigos. Na Copa, a gente não se reúne para conversar. A gente se reúne para ver o jogo e a conversa acontece sozinha no intervalo, na discussão sobre o impedimento, na promessa de que no próximo ano a gente vai caprichar mais na comida. O futebol acaba sendo um pretexto, o encontro é o que fica. A minha lembrança mais forte da Copa, eu confesso, não é de alegria, apesar de que eu tenho muitas lembranças felizes. Eu lembro de como eu me reunia na casa dos amigos ou de como a gente ia pra rua, levava engradado de cerveja. Você lembra engradado de cerveja? Existe ainda? Acho que não, mas enfim, levava engradado de cerveja pra rua para comemorar. Mas a minha lembrança mais forte de Copa do Mundo não é exatamente uma lembrança feliz, mas é uma lembrança muito afetiva. É de 1982, daquela seleção que tinha Sócrates, Zico, Falcão, um time tão bonito de ver que parecia invencível, mas perdeu. E eu ainda era criança, não entendi direito o tamanho daquilo, até meu pai fazer uma coisa estranha. Ele pegou eu e meu irmão pela mão, nos levou pra rua, acho que ele queria dividir a dor com alguém, com o mundo, só que não tinha ninguém nas ruas, a cidade estava vazia. A rua vazia, um silêncio, como se o país tivesse fechado as janelas para chorar escondido. E foi ali, naquela calçada da minha cidade natal, que eu vi meu pai chorar. Acho que foi a única vez que eu vi meu pai chorar na vida. Não foi uma cena feliz, mas foi minha, é inesquecível. Isso que a Copa devolve pra gente, não os resultados, mas essas cenas. E nem toda cena precisa ser triste, claro, a maioria felizmente é de festa. E festa boa tem mesa farta, tem cerveja que gela na hora certa, petisco que aparece, sei lá de onde que as pessoas trazem, as crianças correndo por todos os lugares. As imagens das crianças, a felicidade, esse momento que as crianças descobrem o amor pelo país, pela bandeira, pelas nossas cores, que são cores de todos os brasileiros. É ali naquele momento que as crianças começam a sentir esse sentimento bonito de patriotismo, esse sentimento bonito por gostar de onde a gente é, do que a gente foi feito, né? O que a gente mostra para o mundo. E isso é uma coisa muito bonita de ver como o Brasil e a torcida brasileira é recebida tão bem em todos os lugares, né? Quantos lugares no mundo que nem time de futebol tem e acabam adotando o Brasil para torcerem. Então, assim, se tem gente que não fala a nossa língua, nunca pisou aqui na nossa terra, tá torcendo pela gente, vestindo as nossas cores, a gente não vai fazer isso? Eu vou. Me deixa que hoje eu tô de bobeira. E ó, já tô com a camisa aqui pronta para esse mês inteiro. Eu já ia indo, mas deixa eu falar uma coisa. Eu adoro esse barulho. Barulho de gente viva, gente reunida, gente que por um instante esqueceu todo o resto para dividir uma alegria que não pertence a ninguém em particular e pertence a todos ao mesmo tempo. E tem um motivo mais secreto que eu só conto para você. A Copa é uma das últimas permissões que o adulto tem para sentir as coisas de uma forma intensa e desproporcional, tá? A gente cresce e aprende a moderar tudo, não pode chorar à toa, não pode comemorar demais, não pode levar nada tão a sério. E aí vem lá um gol nos acréscimos e todo mundo, qualquer tipo de gente, quem tem conta para pagar, quem não tem, tá pulando no sofá, berrando como se tivesse, sei lá, 5 anos de idade. Por que isso é tão bonito? Porque de graça, ninguém ganha nada com aquele gol, não muda o salário, não paga boleto, não resolve a vida de ninguém. E é exatamente por ser inútil que é tão precioso. A gente precisa, de vez em quando, se importar com uma certa loucura por algo que não tem a menor importância. É assim que a gente lembra que ainda sabe sentir, que está vivo. Então, esse é o tato que eu proponho. Olhar crítico, claro, ligado, alienação nenhuma, a eleição vai ser levada a sério, mas no meio disso tudo um mês de refresco merecido. Vai ter jogo ruim, vai ter 0-0, vai ter o time que você odeia ganhando de virada, mas vai ser também uma pausa que você nem sabia que precisava. Um mapa mundi se abrindo na sua sala, o abraço de quem você não via há algum tempo, uma mesa cheia, o grito na rua, a gente gritando junto. Até semana que vem.
Sem hipérbole, saí emocionadíssimo. Sabe quem disse isso? Um dos assinantes do Meio logo após assistir ao novo episódio do Ponto de Partida Série Nós Brasileiros, chamado Os Partidos. Qualidade e timing perfeitos. Eu buscava há muito tempo esse tipo de conteúdo. Essa é uma outra mensagem que a gente recebeu. E teve quem nos escreveu dizendo que gostaria que esse episódio chegasse a mais pessoas. Olha, e agora sem aspas, eu também. Porque esse episódio é para você entender como opera o nosso sistema partidário desde a sua origem. Em outubro, você vai apertar o confirma nas urnas. Para votar bem, você precisa entender o sistema no qual está votando. É exatamente isso que eu explico em Os Partidos. Está no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium. Assina e vem participar dessa conversa.